Boa tarde. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fisiologia. Nas duas últimas aulas, nós falamos um pouco sobre anatomia, principalmente do sistema que compõe a questão dos movimentos, locomoção do corpo humano. Aí nós falamos do sistema esquelético, nós falamos dos músculos, tendões, todo o sistema, né, que envolve a locomoção e o movimento do ser humano. Nessa parte, nós vamos aprofundar um pouquinho na fisiologia. Então, a gente vai ver alguns sistemas. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre o sistema digestório. E nessa aula, nós vamos dar continuidade a esse sistema. Na verdade, a gente fez mais uma apresentação, né? Foi algo bem breve. Nessa aula, nós vamos se aprofundar nesse conteúdo e nós vamos ver algumas atividades, exercícios que foram aplicadas no Enem em cima desse conteúdo. Então, nós vamos também estar observando como que esse conteúdo ele é abordado lá no pré-ENEM, que isso é bem essencial, né? Então, quando nós falamos de digestão, nós temos que pensar que é um mecanismo que nós utilizamos para a gente o quê? Obter energia. Então, nós precisamos de energia para manter todo o nosso sistema. Então, se a gente for observar, da onde que a gente tira essa energia? Através dos alimentos. Então, o sistema digestório, ele apresenta essa importante função de obter, de garantir energia para o nosso corpo. E, geralmente, essa energia que nós precisamos é uma energia que a gente fala que é uma energia química, tá? E como que a gente consegue obter essa energia? A partir do momento que você começa a mastigar os dentes, que aí nós falamos que é a parte mecânica, que você vai triturar o alimento, então ali você já está começando o processo da digestão. Também a presença da saliva, ela também é um mecanismo que contribui nesse processo, e assim a gente consegue obter toda essa energia que nós precisamos para manter o nosso organismo. Eu gosto de destacar e dar um exemplo. Vamos supor, quando a gente fica um longo período sem comer, eu não sei se vocês já sentiram isso, teve essa sensação. Tipo, dá como se fosse uma tremedeira no corpo. Porque o corpo está pedindo o alimento, né? O estômago, quando ele ronca, né? Falando assim de forma mais simples, o que ele está pedindo? Alimento, está pedindo energia para o corpo, tá? E cada espécie de animal tem o seu mecanismo aí de obter energia. Que nem eu coloquei aqui alguns exemplos, né? De animais. Então, da onde que a gente consegue obter essa energia? Geralmente é da matéria orgânica. E essa matéria orgânica, geralmente, ela é de origem vegetal ou animal. E isso vai ajudar no quê? Na verdade, para nós, para o nosso organismo. Vai ajudar no crescimento, vai ajudar na manutenção de todo o nosso sistema, também vai contribuir para a reprodução, então vai ajudar na manutenção da nossa vida, vai ajudar aí várias espécies, né, a se manter viva, se reproduzir e assim por diante. Então, quando a gente fala do sistema digestório, a gente tem que colocar, pensar que ele é um sistema extremamente importante, que é a partir dele que a gente vai obter essa energia para a gente sobreviver, podemos dizer assim, tá? E nós vamos conhecer partes desse sistema e cada parte com a sua função. Então, qual que é o papel do sistema digestório aqui? Então, eu coloquei aqui que o sistema digestório, a função dele é o quê? Quebrar os alimentos em pequenas partículas. Aí, por quê tem essa função? Vamos supor, a gente tem alimentos ali com grandes partículas e a gente acaba ingerindo no processo ali da mastigação, né? Os dentes acaba rompendo, quebrando aquele alimento, triturando, né? Podemos dizer assim. E quando chega no nosso estômago, aí nós temos os sais biliares, que tem a função de quebrar as gorduras, e também nós temos as enzimas, que é responsável também por estar quebrando essas partículas em menores pedaços ainda. O que eu estou querendo explicar para vocês, né? É que geralmente o nosso corpo ele precisa absorver nutrientes, precisa absorver água, precisa absorver lipídios, que são as gorduras, tá? Mas como que a gente consegue fazer essa absorção?
através do nosso intestino delgado, que é a primeira porção do nosso intestino. Então, ali ocorre o processo de maior absorção desses nutrientes, desses sais minerais que a gente precisa para o nosso corpo. E para que ocorra essa absorção, o que nós precisamos? Que essas partículas desses alimentos estejam extremamente pequenas. Tá? E a gente vai conhecer quais os mecanismos que vão estar envolvidos na quebra dessas partículas e assim vai auxiliar o nosso intestino fazer essa absorção de todos esses nutrientes, de todas essas vitaminas e mandar para o nosso sangue, né? E assim distribuir para o nosso organismo. Então, quando a gente fala aqui do papel do sistema digestório, a gente tem que pensar assim, que o alimento ele vai ser uma fonte de nutrientes, de vitaminas, e tudo isso ela é essencial para a nossa vida, para quem está, né, no crescimento, que nem vocês, no processo de desenvolvimento, crescimento, ajuda também na reparação do nosso corpo. Então, é extremamente importante da gente conhecer esse sistema, como que ele funciona, tá? Beleza. A gente falou que a gente precisa ingerir esses alimentos, tem o processo da quebra deles, para que ocorra a absorção desses nutrientes, dessas vitaminas. Certo. Mas tem uma parte no qual a gente não consegue, né, fazer a quebra de alguns alimentos. E o que acontece? Esse alimento que a gente não consegue fazer a quebra, a digestão e fazer a absorção do nutriente desses determinados alimentos, o que acontece? O corpo ele vai liberar. E como que ele libera? Ele libera na forma de fezes, tá? E a gente vai ver mais para frente um pouquinho mais como que essa estrutura ela funciona. Então, quando nós falamos do sistema digestório, onde que ele vai iniciar esse sistema? Na boca, tá? Na boca ele vai iniciar. Então, a gente fala que nós temos dois tipos de digestão, que é a digestão mecânica e a química. A mecânica, ela inicia aqui na boca, que é quando a gente tritura o alimento, né, a partir da mastigação da comida, tá? E a saliva também ela vai estar ajudando nesse processo de digestão, que aí são as glândulas salivares, né, que vão estar liberando essa saliva. Aí tem componentes químicos que vão ajudar nesse processo da digestão. Então, quando você está mastigando ali, por que eles pedem? Mastiga mais devagar, mastiga mais tempo o alimento para triturar o máximo possível. Porque você está ajudando a triturar esse alimento e assim ajudando o seu corpo também no processo da digestão, quando chegar lá no estômago, e no intestino, no processo da absorção. Então, por isso que eles acabam, né, os médicos aí recomendando mastiga mais devagar, para que a gente contribua nesse processo da digestão do alimento. Então, a primeira parte aí que envolve esse sistema é a boca, a segunda parte que envolve esse sistema é o esôfago. O esôfago nada mais é, como mostra aqui nessa figura, ó, é um tubo fino por onde o alimento ele vai passar e vai chegar no estômago, tá? Então nós falamos aqui, ó, da boca, que tem o processo, né, da digestão mecânica, que é o processo da trituração. Triturou esse alimento passa pelo esôfago e chega até ao estômago. Então, o esôfago nada mais é que é um tubo fino que vai conectar a boca com o estômago, tá? Vai estar conduzindo aí o alimento para o estômago. Ok, falamos então do esôfago, agora vamos falar do fígado. Qual que é a importância desse órgão para o sistema digestório? Pessoal, no fígado, foca nele. O que ele vai produzir? Ele produz uma substância química que a gente chama de bile, tá? Então, é o fígado que produz essa substância, e essa substância ela é guardada na vesícula biliar, que está logo abaixo do fígado. Então, o fígado produz essa substância, é armazenada na vesícula biliar. Beleza, mas qual que é a função dessa substância no processo aí da digestão? Nada mais ela vai quebrar, ela vai decompor os lipídios, que são as gorduras que a gente ingere durante a alimentação.
Então, a gente precisa, né, desse órgão, dessa produção dessa substância, para que ocorra ali o rompimento desses lipídios e assim o nosso corpo consiga fazer também a absorção desses lipídios, porque nós precisamos também lipídios, nosso corpo ele necessita. Então, se a gente for observar, onde que está os lipídios? Na membrana, na parede celular também estão presentes, então o nosso corpo precisa fazer essa absorção. E as moléculas dos lipídios, vocês imaginem, elas são grandes. Então, para o nosso corpo absorver, ela precisa literalmente que essas moléculas estejam pequenas. Então, essa substância que a gente fala que é a bile, ela ajuda na quebra. É como se fosse um detergente. Imagina lá, quando vocês estão lavando louça, você pega o detergente e coloca em cima da gordura. Não ocorre ali o rompimento? Decompõe a gordura? Né? Então, como se fosse um detergente, tá? Como um exemplo aí para a gente associar. Ok, nós falamos do fígado, né? Dessa parte aqui, ó, a vesícula biliar aqui, ó, embaixo. E agora nós vamos falar do estômago. Qual que é a importância do estômago? Qual que é a sua função, né? Então, se a gente for observar, a gente triturou, engoliu o alimento, né? Nós sabemos que o fígado, ele produz ali a substância que nós chamamos de bile, que fica armazenada lá na vesícula biliar. Ok. Então, qual que é o papel que o nosso estômago vai desempenhar nesse processo? Então, ele vai quebrar todas aquelas partículas que a gente triturou lá, né, com os nossos dentes na boca. Mas como que essas partículas elas vão ser quebradas? Através do suco gástrico, tá? Esse suco gástrico, ele é na preparação para a absorção desses alimentos. Então, ali já é um processo, tá? Que vai ajudar a quebrar esses alimentos em pequenas partículas e ali se inicia, tá? Inicia o processo da absorção dos nutrientes no estômago. Então, resumindo aqui para ficar mais claro, qual é a função do estômago? Quebrar ainda mais essas partículas do alimento, no máximo possível em pequenas partículas, para já iniciar o processo ali da absorção desses nutrientes. E assim nós vamos falar agora um pouquinho do intestino delgado, tá? Opa, pulei. Esqueci de falar do pâncreas aqui, já ia passar para o intestino delgado, que é onde que a gente absorve grande parte dos nutrientes. Mas bora voltar aqui e falar do pâncreas, né? Gente, o pâncreas, ele vai liberar uma enzima no intestino. E qual que é o intestino? No intestino delgado, tá? Que é a primeira porção ali. Então, essas enzimas que são liberadas, o que ela vai ajudar? Qual que é a função dela no intestino? Então, ela vai decompor, tá? Os alimentos. Um exemplo, como lipídios, gorduras, as proteínas, os carboidratos, que são grandes moléculas, e o nosso intestino, ele tem uma vilosidade que imagine assim, como se fosse vários cabelinhos. Imagina o intestino e tem vários cabelinhos. Aqueles cabelinhos vão ser responsáveis por absorver proteínas, carboidratos, os lipídios, água, nutrientes. Então, para que eles consigam fazer essa absorção, ele precisa que essas moléculas elas estejam menores ainda do que estava anteriormente no estômago. Então, o pâncreas vai estar liberando essa enzima no intestino delgado, que vai ajudar nessa digestão, na redução dessas moléculas desse alimento, né, no qual você ingeriu. Agora sim, vamos falar aqui. Eita, a professora tá pulando as coisas aqui. Gente, essa parte aqui da vesícula eu falei para vocês, não vou repetir não, né? Senão vai ficar repetitivo, mas só para não deixar vago, onde que fica guardado a bile, tá? Que é produzida aqui pelo fígado, tá? Então, é nessa parte aqui, nessa estrutura. E como a gente viu, né, ela tem uma grande importância aí que ela vai ajudar na digestão dos lipídios lá no estômago, beleza? Aqui que eu quero chegar, que é muito importante a gente destacar. Nosso intestino, ele é dividido em duas porções, tá? A gente fala que é o intestino delgado, aí associa assim, ó, delgado, intestino fino, tá? Para vocês associar o nome com a estrutura. E quando a gente fala intestino grosso,
é a porção mais grossa. Que nem um exemplo aqui, ó. O intestino delgado, ele fica aqui na parte do meio, tá? Do abdômen. E o intestino grosso, ele fica aqui em volta, tá? E ele vai finalizar com o ânus, que é o final do sistema digestório. Ok, vamos focar aqui no intestino delgado. Bora ver a função dele e a sua importância nesse processo do sistema digestório. Então, a gente mastigou o alimento, engoliu, passou lá pelo nosso estômago, né? Que já iniciou o processo da absorção dos nutrientes. Aí nós vimos que o pâncreas também vai liberar uma substância química que vai auxiliar ainda mais nesse processo da digestão. Ok, esse alimento triturado chega no intestino delgado. Chegou aqui nessa porção. O que vai acontecer aqui com esses alimentos, com o carboidrato, com a proteína, com os lipídios que a gente ingeriu? Então, o que vai acontecer? Esses alimentos, eles vão ser absorvidos, tá? Esses alimentos, eles são absorvidos, que nem eu falei anteriormente. O nosso intestino delgado, ele tem várias vilosidades, como se fosse vários cabelinhos, formando tipo umas ondinhas, extremamente pequenas essas vilosidades. Então, elas necessitam que as partículas dos alimentos estejam extremamente pequenas para que elas consigam fazer a absorção desse nutriente, dessas proteínas, desses lipídios, e assim absorver e mandar para o sangue todo esse nutriente, todo o lipídio, a proteína que foi absorvida ali no intestino delgado. Então, essa é a principal função dele. E é a porção do intestino que mais faz a absorção, pessoal, desses nutrientes, desses lipídios, tá bom? Então, no intestino delgado que ocorre. E quando a gente fala o processo da digestão, o que a gente entende sobre esse conceito? Então, é através da digestão que vai ocorrer o processo da transformação do alimento que a gente consome. Então, através dessa transformação, dessa quebra das partículas dos alimentos, que a gente consegue, o nosso intestino delgado, fazer esse processo da absorção, da utilização de todos esses nutrientes, de todas essas vitaminas que estão presentes nos alimentos que a gente consome. E assim, o que vai acontecer? Vai obter energia para o nosso corpo, para realizar todas as funções vitais do nosso organismo, tá bom? E aqui eu apresento para vocês, ó, as vilosidades que estão presentes no intestino delgado, tá? Essas vilosidades aqui que vão ser responsáveis pela absorção de todos esses componentes que nós destacamos. Tem uma questão do Enem que ele traz, é um experimento que um aluno realizou. Ele realizou com uma folha simples de papel. Então, ele pega uma folha simples, coloca, né, na mesa e derrama água sobre essa folha. E ele pega uma outra folha e faz dobraduras, representando as vilosidades do intestino delgado, e faz a mesma coisa, derrama a água sobre essa folha dobrada. E o que ele observa? Observa que as vilosidades, elas têm a principal função de ampliar a área de absorção e assim absorver mais nutrientes, absorver mais água, absorver mais vitaminas, mais lipídio. Então, por isso a parede do nosso intestino delgado, ela tem essa característica, tá bom? Para ampliar a área de absorção, beleza? Agora nós vamos falar do intestino grosso. Qual que é a principal função do intestino, né? O que vai acontecer? Parou o processo da digestão ou da absorção, né? Dos nutrientes, das vitaminas, da água no nosso corpo? Bom, quando a gente fala do intestino grosso, o que nós vamos observar? Qual que é a função dele? É nessa parte aqui, pessoal, que ocorre a maior absorção de água, tá? E de sais minerais.
Então, é nessa parte aqui que ocorre, podemos dizer assim, o final da absorção de todos os componentes que o nosso corpo necessita. Então, é no intestino grosso que a gente vai absorver uma grande quantidade de água e uma grande quantidade de sais minerais, tá? Chegou nessa fase, não tem mais nada para absorver desse bolo alimentar, o que ele vai se formar? Vai formar o bolo fecal, que aí ele vai ser eliminado através do intestino grosso e assim vai ocorrer a formação da fezes, tá? Que é o famoso cocô, né? Tá. E o que vai acontecer? Esse bolo fecal, ele vai ser conduzido pelo reto, onde que ele vai ser conduzido até o ânus e assim vai ocorrer a liberação desse bolo fecal. Aí, quando a gente fala, tem o bolo alimentar, que é ali no processo onde está extraindo todo nutriente, vitamina, lipídio, proteína, carboidrato, né? Está sendo tudo absorvido. Chega numa etapa que não tem mais o que absorver, aí a gente já não chama mais bolo alimentar, mas sim a gente chama bolo fecal. Que aí já é quando o sistema digestório fez todo o processo de digestão, de absorção, não tem mais nada para absorver, e assim é formado o bolo fecal e ele é eliminado pelo ânus. Aí sim nós chegamos no final do sistema digestório. Então, vocês se atentem, quando fala assim, qual que é o início do sistema digestório? Boca. Qual que é o final desse sistema? A estrutura é o ânus, onde que vai eliminar a fezes, né? Onde que não tem mais nada ali para ser absorvido, e esse bolo fecal é eliminado. Beleza. Agora vamos colocar em prática nossos conhecimentos, vamos testar, vamos ver como que esse conteúdo ele é abordado no Enem. Então eu vou ler aqui algumas questões, trouxe mesclado, tá? Trouxe questões do ano passado, trouxe algumas questões um pouquinho mais antigas, então eu fiz mesclei ali um pouco, só para a gente ver como que esse conteúdo ele é abordado no Enem. Isso é muito importante, né? Para a gente ver como que eles cobram. Ó, 2023 aqui essa questão, então, do ano passado. Bora ver aqui como foi abordado esse conteúdo que a gente acabou de descrever aqui, né, de forma bem sucinta, simples. Sabemos que a gente tem muito tempo, né, para se aprofundar, mas vamos ver aqui como que essa questão ela abordou a questão do sistema digestório. Vamos ler. Ó, dores abdominais, vômito, diarreia são sintomas de doenças celíaca, uma síndrome autoimune hereditária que provoca inflamação no tecido intestinal após a ingestão de glúten. O glúten é uma proteína presente em vegetais como trigo, cevada, centeio. Uma pessoa com esses sintomas que ingeriu arroz, bife com creme de leite, salada de alface e tomate, lasanha e ovo cozido, após exames laboratoriais, foi diagnosticada como portadora dessa doença, o que gerou um encaminhamento médico necessário. Ok, ele descreveu aqui a situação, né, de uma pessoa que é intolerante a glúten e descreveu aqui alguns sintomas, né, que essa pessoa estava sentindo. Qual dos alimentos ingeridos pela pessoa o médico precisou eliminar da dieta? Então, a gente vai observar aqui que essa pessoa, o sistema dela digestório, ele já não consegue quebrar essas partículas, não consegue fazer a digestão do glúten e assim acaba fazendo mal. Aí a gente vê aquelas pessoas, né, que são intolerantes a glúten, que ao momento que elas ingerem alimento com glúten, o que vai acontecer? Elas vão ter essa reação, vão passar mal. E aqui ele pergunta para nós quais alimentos o médico ele vai restringir aí na alimentação dessa pessoa. Arroz, lasanha, ovo cozido, bife com creme de leite, salada de alface e tomate. Então, se a gente for observar, qual das alternativas estaria correta? Qual desses alimentos apresenta glúten?
Letra B, lasanha? Isso aí, letra B. Porque a lasanha ela é feita de massa e a massa é feita de trigo. Trigo tem o quê? Glúten, tá? Aí vocês sempre fazem essa associação e ó, vocês conseguem responder facilmente, tá? Bora passar aqui uma questão de 2012. A vesícula biliar é um órgão muscular onde a bile é armazenada. Os cálculos biliares, que algumas vezes se formam neste órgão, devem ser removidos cirurgicamente. Aí lembra lá, é pedra na vesícula, tá? Falando de forma bem simples. Dependendo da avaliação da gravidade das complicações decorrentes da presença desses cálculos no indivíduo, entretanto, apesar de alguns prejuízos causados pela remoção da vesícula biliar, o indivíduo pode ter uma vida relativamente normal. Aí a questão é: a remoção cirúrgica desse órgão, que é a vesícula biliar, retardará. Aí ele coloca aqui as alternativas. Retardará o quê? A síntese de glicogênio, a produção de bile, a secreção do suco gástrico, produção de enzimas digestivas ou a digestão das gorduras. Se a gente for analisar aqui, ó, a formação, a produção do glicogênio. Gente, ela é produzida no fígado e no músculo, tá? Aí você já elimina. Produção da bile. Quem que produz a bile? É o fígado. Então, também a gente já elimina essa alternativa. Bora ver aqui a C. Secreção de suco gástrico. A alternativa correta vai ser a alternativa C. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Quando ocorre ali a produção do suco gástrico que está presente no estômago e a liberação da bile, então eles vão ajudar nesse processo da digestão e na quebra dos lipídios. Então, quando a gente já não tem mais a presença da vesícula biliar, significa que a gente não vai ter mais o armazenamento da bile, que foi produzido pelo fígado, e assim não vai ter a dispersão, podemos falar assim, ou a liberação da bile para o estômago. Então, significa que essa pessoa ela vai ter uma maior dificuldade no processo da digestão, da quebra dos lipídios, tá? Então, por isso a alternativa correta seria a C. A D e a E está incorreta, mas vamos ver aqui o porquê, né? Ó, a produção de enzimas digestivas, ela é produzida na vesícula biliar? Não, ela é produzida no estômago. Digestão das gorduras. Quem que faz? A bile, juntamente com o suco gástrico, tá bom? Então, por conta disso, a gente acaba eliminando essas outras alternativas. Ó, uma questão de 2018 aqui agora. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Emulsificado significa que vai dividir essas gorduras em pequenas partículas, facilitando assim, né, a absorção desses lipídios. Nessa etapa da digestão, torna-se necessário a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então, significa que o lipídio e a água não se misturam, tá? E esse ácido atua no processo de modo como? Então, vamos resumir aqui, vamos entender essa pergunta. Ele está falando para nós que lá no intestino, no processo da digestão, a gordura, que é chamada de lipídio, ela ocorre o processo da quebra dessas partículas grandes em pequenas partículas, para que o nosso organismo consiga fazer essa digestão. Beleza. Quem que é responsável por fazer essa quebra? É os sais biliares. Lembra lá, fígado produz a bile, coloca lá na vesícula biliar, que armazena, que ela vai liberar esse ácido biliar no estômago, e assim ocorre o processo. Mas como que esse ácido ele vai agir no lipídio?
Alternativa A, hidrolisar, que é hidrolisar é a separação dos lipídios. Ele vai agir como um detergente, ele vai tornar os lipídios anfílicos. Quando a gente fala anfílicos, nós estamos falando lá hidrofílico e hidrofólico. Hidrofílico é quando ele é hidrofóbico, desculpa, é quando ele tem aversão à água, e hidrofílico não, tá? Ele vai promover a secreção de lipases, ele vai estimular o trânsito intestinal dos lipídios. E aí, se vocês forem responder essa questão, pelo pouco que a gente estudou aqui, qual a alternativa? Deixar vocês pensar um pouco. Acho que a A faz mais sentido. Eu concordo. O Vitor, qual a alternativa, Vitor? Letra A. Letra A? Ó, a alternativa correta é a B, tá? Esse ácido biliar, lembra lá, quando você, sei lá, quando vocês tiverem tempo na casa de vocês, pega um pouquinho de óleo e pega o detergente e joga em cima para vocês verem. O que vai acontecer? Vai ocorrer a quebra das partículas do lipídio. Essa quebra, o que é? É partículas grandes vão quebrar em partículas pequenas. Quando a gente fala alternativa A, que é quando ocorre o processo ali da hidrólise, o que é? É simplesmente somente a separação, não vai ocorrer a quebra. Então, simplesmente vai separar as partículas, elas vão continuar ainda grandes. O nosso corpo vai conseguir fazer a digestão, a absorção desses lipídios? Não, tá? Então, por isso a alternativa A é incorreta e a B é a correta, ok? Deixa eu ver aqui o nosso tempo, dá para a gente ver mais uma. Ó, uma questão de 2010. Então, bora lá. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades. Lembra lá, microvilosidade, nós estamos falando do intestino delgado, que é a primeira porção. Das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado. Um estudante realizou o seguinte experimento. Ele colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, ele mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso. No segundo recipiente, ele fez o mesmo com um pedaço de papel, com dobras similares à microvilosidade do intestino delgado. Os dados observados foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml. Já o papel com as dobraduras foi de 12 ml, a quantidade de absorção. Aí aqui ele vai questionar para nós, ó, com base em cima desse experimento, em cima desses dados, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de manter o volume de absorção, aumentar a superfície de absorção, diminuir a velocidade de absorção, aumentar o tempo de absorção ou manter a seletividade na absorção. Essa eu vou deixar vocês pensarem também. Eu acho que é a letra B. Isso aí, correto. Vai ser a B. Vai aumentar a área de superfície para absorção. É só a gente observar aqui, né? Ó, manter o volume de absorção. Não. Diminuir. Vixe, essa aqui a gente já elimina de cara. Quando vocês estiverem na prova, vocês já vão eliminando aquelas que não tem nada a ver, que nem aqui, ó. Nós falamos que as microvilosidades, elas têm a função de absorver todo o nutriente, né? Nutriente, água, as proteínas e assim por diante. Então, a gente sabe que ela vai aumentar a área de absorção. Então, manter o volume não é, diminuir, piorou ainda. Aumentar o tempo de absorção, não. A intenção é reduzir
o tempo. Então, essa também se já elimina de cara. Manter a seletividade? Não. Quem vai fazer essa seleção são as células. Então, fechamos na alternativa B, tá? Bora ver essa daqui também, pessoal. Aí a gente finaliza a nossa aula. Essa daqui é uma questão que caiu em 2020, né? E vamos ver aqui o que ela está questionando e vamos entender um pouquinho mais. Ó, na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego né, a utilização de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral. Dessa utilização, ele vai dar ali vários benefícios, principalmente para a ingestão do alimento, do remédio. E também para evitar do paciente sentir o gosto amargo do remédio, tá? E o que esse pessoal da indústria farmacêutica, o que eles estão utilizando? Eles estão utilizando um composto polímero à base de polissacarídeos, que nada mais é que a celulose. Eu não sei se vocês já viram, com certeza já deve ter tido essa experiência. Quando a gente pega o remédio, principalmente aqueles de cápsula mais arredondada, que a gente até abre assim, né? Que tem as duas partes com cores diferentes, que elas são encaixadinhas, a gente até abre, né? E o remédio, ele tá tipo um pozinho lá dentro. Só para vocês visualizarem e compreender o que eu estou tentando explicar. Então, a indústria farmacêutica, ela utiliza essa celulose para fabricar essas cápsulas, onde que vão os remédios. Aí eles utilizam para quê? Primeira coisa, para que a pessoa não sinta, né, o gosto amargo do remédio, para que o remédio ele chegue com mais facilidade no estômago da pessoa. E uma outra coisa bem interessante, a celulose, o nosso estômago, ela não consegue romper, porque ela tem um pH ali que não é compatível com o pH do nosso estômago, então ela não consegue romper. Essa cápsula desse remédio só vai ser rompida lá no intestino delgado. Aí eu pergunto para vocês, por que essa cápsula ela consegue somente ser rompida lá? Já vou adiantar, por que ela vai conseguir ser rompida no intestino? Porque o pH vai ser compatível com o pH presente no intestino delgado. Mas aí por que esse remédio? Por que essa cápsula abre somente lá no intestino delgado? Vocês conseguem visualizar isso? Por quê? Porque é o intestino delgado que vai fazer o processo de absorção daquela substância que tiver no Isso remédio aí, ali. tá? E no Enem ele faz esse questionamento, ó, qual é a finalidade do uso desse revestimento? Vocês conseguem visualizar qual que seria a alternativa correta? Alternativa A, diminui, ó. Precisa terminar de ler a alternativa A? Diminui a absorção? Não. Já elimina ela de cara, para vocês ganhar tempo lá no dia da prova. Alternativa B, impedir que o fármaco seja solubilizado, que seria ali misturado, dissolvido no intestino? O que vocês acham? Não. Vamos continuar aqui. Letra C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. O que vocês acham? Vamos na D. Permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilase salivares. Gente, ó, essa não também, tá? Já elimina essa de cara. Ó, amilase. Aí a pessoa nem lembra o que é isso. Aí lembra ali, ó, salivares, boca. O princípio ativo vai ser liberado na boca? Não. Então a D também já elimina de cara. Letra E, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares, que é lá do estômago, sobre o revestimento. Aí eu quero que vocês pensem aí, qual que seria a alternativa. A gente já, ó, vamos facilitar a nossa vida. Elimina A, tá?
Elimina, deixa eu ver, a C. E elimina a D. Vou deixar vocês entre a B e a E. O que vocês acham? B. A B? Isso aí. Por quê? Ó, a B, ele tá dizendo aqui, ó, impedir que o fármaco, que é o composto ativo do remédio, ele seja misturado. Seria ele misturado com o quê? Com um bolo alimentar. Então, ele vai impedir que ocorra essa mistura dentro ali do intestino. Por quê? A principal função desse remédio é que ele seja absorvido pelo intestino e assim, né, faça o efeito no organismo dessa pessoa. Aí, por que tá errado? Ele fala aqui, ó, facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares, tá? Gente, os sais biliares é lá no estômago. Lembra que eu falei que o pH da cápsula, que é feita de celulose, ela não é compatível? Por que ela não é compatível? Para que ela não se rompa no estômago da pessoa, mas sim que ela abra, que ela se rompa somente lá no intestino delgado, para que a pessoa tenha o máximo possível de absorção desse princípio ativo e assim esse remédio venha a ser eficaz no tratamento aí que ela esteja realizando, tá bom? E aí nós finaliza, porque vocês já têm outra aula, né, daqui a pouco. Aí eu gostaria de ver com vocês. Vocês têm alguma dúvida?